Como prestador de serviço, sua atitude faz toda a diferença. Eu sou Sérgio Borges e estou coordenador geral do Sindipetro-UNF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. O futuro não é cinza, ele é verde. E o caminho para ele passa pelas mãos de cada trabalhador e trabalhadora. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro-NF. O que você faria se soubesse que alguém da sua família tá usando o Refis? Seria complicado, né? Aceitar nós não aceitaríamos. Calma, não é nada disso que você tá pensando. Eu tô falando do Refis 2025. É o programa da Prefeitura de Campos que te ajuda a negociar dívidas com o município. Até 100% de desconto em juros e multas. Acesse campus.rj.gov.br ou vá até a Secretaria de Fazenda na Rua 13 de Maio, 129, no Centro. Agende seu atendimento no 0800 602 5343. Corra! A adesão vai até 5 de dezembro. Refis 2025. Coloque as contas em dia. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. Gente, agora 8 horas 14 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar e ao vivo aqui pela Folha FM, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Falar em podcast, eu tenho um sonho, né? Que é assim, a gente fazer um podcast do intervalo, que é o que rola aqui nos bastidores. Hoje, por exemplo, daria o melhor podcast do ano, que a gente está falando aqui. A Camila Issa, diretora lá, uma das proprietárias do restaurante do Ricardinho, a Tafona, inevitável que a gente fale aqui, né, do bolinho de camarão, da muqueca e de tudo que tem de gostoso lá, de maravilhoso. Então, esse hoje daria um podcast campeão. Muita história bacana aqui para contar. E eu sou de Italva, e aí, assim, minha relação com o quibe ela começa no café da manhã e termina no jantar. Você vai na casa da minha mãe agora, tem um quibezinho. E eu sou Nogueira, Sepúlveda, não tem nada a ver com libanês, mas claro que aí, pela influência daquela colônia libanesa que nós temos lá em Italva também, então é inevitável, né? O melhor quibe do Brasil. Mas aqui, já comi aí uma meia dúzia de quibe no Ricardinho e não fica para trás também não.
Família libanesa. Meu avô, ele veio pro Brasil com 15 anos, fugido do Líbano. Olha aí. E a receita era, minha mãe aprendeu com meu avô e minha avó. Sim. Tô falando porque eu também faço quibe. E modesta parte, eu aprendi a fazer também, assim, com os temperos libaneses. A gente come muito aqui, mas não leva o tempero libanês, né? Então, a tal da pimenta síria, que é uma composição de vários grãos para dar aquela pimenta, não é uma pimenta em si. Então, mas assim, eu tô falando para você, já teve época aí que eu saí daí rolando de tanto comer quibe. E esse aí de Italva é famosíssimo. Minha mãe ama ir para Raposo, vai muito para lá. E é certinha a parada na ida e a parada na volta. Para comer o quibe em Italva. Tem que ter. E nós vamos fazer esse encontro aqui dessa bancada, só que aí eu vou ter que chamar naturalmente o nosso patriarca aqui de Atafona, que é a Luiz Abreu Barbosa. A gente bota tudo na conta dele e vai ser aquela alegria. Porque tem gente aí que vai nas festas aí no Ricardinho e leva a marmita para casa. Aí também... Ô, Jonathan, vamos lá. Depois dessa marmita aí, você tem que falar um bocado agora com a gente. Me explica aqui, cronologicamente, você tem uma chegada aí no Açu em 2005, por aí, 2004, 2005. Você chegou primeiro do que o Porto, primeiro do que a pedra fundamental do Porto do Açu, que foi fundada em 27 de dezembro de 2006, inclusive com a presença, eu fui também nessa reportagem, e com a presença da governadora, ex-governadora Rosinha Garotinho. Agora não me lembro se Garotinho também estava, enfim, mas não... Uma comitiva grande do governo do estado com o Ike Batista, aquela coisa toda. Quando você chegou, como é que estava a Praia do Açu? Né? Basicamente tem que ser essa pergunta. E hoje, 20 anos depois da instalação definitiva ou inicial do porto, a partir de quando você começou a perceber essa mudança? Porque hoje, como você já disse aqui mais cedo, tem gente que já perdeu casa no Açu. Isso é importante falar porque a gente não acompanha isso muito de perto, até a própria imprensa. Como que está essa situação da sua chegada até hoje no Açu? Nogueira, só antes de responder sua pergunta, a gente não faz nada sozinho, e eu queria que já mandar um abraço aqui para os meus colegas que a gente montou um time aí, a população, algumas semanas atrás, né, elegeu eu e mais 2 colegas, o Denis, né, e também o Diego. São 2 rapazes que a gente está mais próximo agora, né, a gente tem estudado muito, lido muito, e eles são incríveis, né, amo muito a Praia do Açu. Tem outros também que agregou, como você falou, né, a própria Rafaela, que chegou para somar, também tem o Célio Vitor, tem uma galera boa aí. E aí, o que acontece, Nogueira? Assim, quando eu cheguei na praia, a gente tem, né, lembrança de que a praia era muito mais frequentada, os comércios funcionavam, verão bombava realmente, e hoje a gente não vê isso. Lá em 2006, né, antes da construção do porto, quando foram feitos lá os estudos ambientais para a implementação, qualquer coisa, Bulhões, se eu falar alguma coisa errada aqui, você pode me cortar e corrigir, tá bom? Mas lá em 2006, lá atrás, nos estudos da implementação do porto, o estudo apontava que havia uma estabilidade costeira aqui na nossa praia. Já havia isso, né? Lá só fala que em Atafona, em Farol do São Tomé, tinha algum registro um pouco significativo de erosão. E essa questão aí os estudiosos, né, já apontam, né, que
há sim um processo natural, né, de erosão, né, e progradação, né, o avanço e o recuo do mar. Só que esse avanço e recuo do mar, a própria natureza, ele equilibra isso. Um período o mar avança um pouco na costa, e depois, o outro período, ele vem recuando, e a própria natureza, né, se eu não me engano, se chama deriva litorânea, né, onde, né, há um movimento dos sedimentos do mar, né, indo do sul para o norte, e no outro período do norte para o sul, e ele vai fazendo, né, essas correções. E antes da implementação do porto, do quebra-mar em si, foram feitos outros estudos. O estudo de 2010, se eu não estou enganado, em 2010, aonde esse estudo dizia, né, que ali próximo ao quebra-mar do Açu haveria um engordamento, né, e depois desse engordamento ali, chegando aqui na Praia do Açu, haveria também uma erosão. E o grau de relevância, né, disso era muito alto. Isso está no estudo. Antes mesmo de construir o quebra-mar, já havia. E aí também, no próprio estudo, diz que a área de impacto desse quebra-mar era de um raio de 7,5 km. Ou seja, do quebra-mar até a boca da barra aqui, da Lagoa do Açu, né? E hoje você vê como se esses estudos fossem já prevendo o futuro, né? Hoje é exatamente aquilo que está acontecendo. Recentemente eu peguei um drone e vim filmando da boca da barra até o quebra-mar, e é o espelho daquilo que foi falado em 2010, né? E aí, se você for olhar através dos mapas, né, as imagens, quando começou a construir o quebra-mar, Nogueira, já começou a encostar lá no quebra-mar a areia, já começou a encostar. Você vê cronologicamente pelo mapa que você vai vendo o engordamento da praia com a construção do próprio quebra-mar. Já, né, e até o Bulhões, num dos artigos que ele escreveu, ele diz que esses impactos, quando você constrói um quebra-mar, ele não é um impacto a longo prazo, ele já gera um impacto de forma imediata. E aí as imagens mostraram que, de forma imediata, quando o quebra-mar começou a ser construído, começou o engordamento lá, hoje no lugar que a gente chama de Canto das Pedras. Quando foi em 2013 ou 2014, se não me falha a memória, alguém entrou no Ministério Público, né, questionando, né, essa questão, e até na ocasião o professor Bulhões serviu de consultor do Ministério Público, aonde, né, ele descreveu, depois ele pode falar, né, sobre aquilo que, né, ajudar, né, aquilo que foi feito, né, mas eu tive acesso, né, ao parecer técnico do Bulhões, aonde ele diz, né, que havia algo aconteceu que essa instabilidade, essa compensação que a própria natureza fazia, ela foi descontrolada, alguma coisa tá, mas que na conclusão, né, precisava estudar um pouco mais, porque também era muito prematura ainda a situação. E agora em 2020, né, na época, Nogueira, em 2014, o Ministério Público, na verdade não foi o Ministério Público, mas o juiz que julgou que não havia provas suficientes para dizer que o causador do problema era o Porto do Açu. E aí, quando foi em 2014 também,
O próprio Porto do Açu fez um estudo, né? Contratou um grande especialista, inclusive é conhecido do Bulhões, professor Rosman, né? Dizem que ele é uma pessoa muito talentosa e especialista, e segundo ele, o parecer dele é que esse processo erosivo da Praia do Açu era um processo natural e que com o quebra-mar ou sem o quebra-mar, a erosão estaria acontecendo, o engordamento estaria acontecendo, e quando ele foi questionado em audiência pública, qual foi o raio de estudo, né, a distância de estudo do quebra-mar que ele estudou, pasme, ele só estudou 2 quilômetros do quebra-mar. E no RIMA dizia que o grau de impacto é de 7,5 km, ou seja, ele não estudou tudo, né? E lá nas audiências públicas lá atrás, o próprio Porto, quando foi questionado pelos moradores sobre, né, esses impactos ambientais, o Porto disse que estaria monitorando através de audiência pública. Eles falaram que tomaria todas as medidas necessárias, se fosse o caso, e até mesmo, se fosse necessário, até engordamento da praia eles realizariam, né? E aí nada foi feito. Então, em 2014, o Porto do Açu fez um novo estudo para realmente verificar se a causa era por conta do quebra-mar. Esse estudo analisou somente 2 quilômetros do quebra-mar e não 7,5 km, como o RIMA falava, e aí esse estudo disse que estava tudo ok. E em cima desse estudo de 2014, que eles se baseiam, olha, a gente não tem culpa, a gente tem problema nosso, esse problema é quem tem que resolver as autoridades e bola para frente, isso não tem nada a ver com a gente. Aí, quando você vai consultar especialistas independentes, quando você vai olhar as imagens aéreas, quando você vai analisar as imagens dos mapas, você não precisa ter muita instrução para você perceber que algo estranho está acontecendo. E foi depois da construção do quebra-mar. E agora, em 2020, Nogueira, o Ministério Público entrou novamente aí, né, o Ministério Público Federal, tá? Ele abriu uma ação civil contra o Porto do Açu, né? E quando foi agora em agosto de 2020, o juiz, né, de primeira instância, ele recusou, né? E agora, em agosto de 2020, o juiz ele entendeu que novamente não tinha provas suficientes, mas o Ministério Público recorreu, né? Foi para a segunda instância, e a segunda instância, né, agora em outubro desse ano, o Tribunal de Segunda Instância deu um parecer favorável, né, para o Ministério Público, dizendo, olha, o Porto do Açu precisa apresentar todos os documentos de monitoramento, precisa apresentar, né, pelo princípio da o nome é precaução, né? Pelo princípio da precaução. Mas quando foi agora, em novembro, o Porto do Açu ele recorreu da decisão de segunda instância e foi para o STJ, e agora, né, em novembro, a última atualização que a gente tem é que o Porto do Açu recorreu, né, em relação a essa medida da segunda turma aí do tribunal. E aí, quando foi agora em novembro, Nogueira, alguns comerciantes entrando em contato com a gente, né, amigos, né, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente fez uma convocação, a comunidade convocou, eu só fui o cara que fez o vídeo, mas a comunidade convocou, arrumou carro de som, e a gente convocou as autoridades para a gente estar conversando, né?
e aí compareceu, né, o vereador Analiel, a qual eu deixo um abraço para ele, a gente trabalha junto, né, tá aí afinco, brigando, tem o vereador Júnior Monteiro, o Elísio compareceu, e o Julinho Peixoto também compareceu na reunião, ouviu as pessoas, falou, né, e aí desde então a gente entrou com um pedido, né, uma queixa-crime também, uma ação civil no Ministério Público Estadual e também o Federal. E agora, semana passada, Nogueira, o Ministério Público Federal recusou a nossa ação porque disse que já havia essa ação de 2020, estava sendo julgada. E aí a gente solicitou ao procurador, que está cuidando dessa situação, uma reunião para que a gente possa, junto com alguns representantes da comunidade, né, junto com alguns especialistas, para estar conversando com o procurador, né, estar municiando ele de novas informações, de mais informações, para que, né, o Ministério Público possa estar representando o desejo da população com mais autoridade aí. Então, é basicamente isso que está acontecendo. E aí, se você quiser fazer alguma pergunta... Sim. Tá. Não, deixa eu muito obrigado, o Jonathan. Primeiro, eu quero franquear aqui ao Porto do Açu, aos representantes lá do Porto do Açu, o espaço também para que possa se posicionar. Isso está garantido a vocês. E segundo, há uma série de apontamentos que a gente precisa fazer sobre a sua fala e, assim... tem questionamentos bem importantes, significativos, sérios, né, sobre as ações aí do Porto. O Analiel teve aqui mesmo, fez uma série de denúncias, inclusive essa reserva Caruara, que eles tratam como a joia da coroa, como se eles estivessem bancando, pagando tudo que está fazendo com relação à natureza. Me parece que não é bem assim, tão bem visto pela comunidade e pelos especialistas também não. O Analiel denunciou que o Porto fechou alguns acessos à praia, o que não é permitido no Brasil. Enfim, tem que se apurar e rever melhor isso. Mas o espaço está garantido. O vídeo da Rafaela conta muita verdade ali sobre as ações do Porto. Mas a própria Rafaela coloca aqui no Face, o professor Bulhões. Creio que seja interessante o Bulhões pontuar sobre as diferenças que ocorrem nos processos que envolvem a Tafoniaçu. Isso você já fez lá no começo, né? A gente já falava, em especial no caso do Açu, a erosão já era uma realidade antes do Porto, mas o avanço dessa mesma erosão após a implantação do mesmo, em especial no Terminal 2, parece ter de fato relação. Quais são os dados que apontam para isso? Ela pergunta aqui a você, Bulhões, eu transfiro a pergunta e parece conveniente, né, o Jonathan, essa questão do estudo feito pelo especialista, contratado pelo Porto, mas só ali na... E, aliás, o Bulhões já pontuou aqui também sobre o Porto Central, lá em Kennedy. Bulhões, assim, eu não sei se você tem algum estudo, se você tem essas imagens, é possível afirmar hoje que as ações do avanço do mar, dessa erosão costeira ali no Açu, tem influência do Porto do Açu? Nogueira, e também agradeço aí a pergunta, o questionamento. Acho muito importante a gente colocar isso em pauta, né? Sem querer apontar, aqui a gente não é juiz, não é procurador, a gente não está querendo apontar responsabilidade direta de ninguém. A gente está aqui só comentando tecnicamente o assunto, né? Antes, quero destacar, assim, eu conheci o Jonathan há pouco tempo e percebi o quanto ele tem uma inteligência importante para a causa. Então, é uma pessoa da comunidade local que ele foi atrás de entender o problema, ele garimpou esses estudos, esse material que está disponível, inclusive entrou em contato com uma aluna hoje minha de mestrado, que já tinha feito um relatório, né, ela era estudante da PUC, a Mariana. Então, assim, você vê que ele percebeu rápido a dimensão do problema e ele está, assim, eu conheci ele há pouco tempo, esteve comigo na UF e
se mostrou assim um cara muito esclarecido sobre como entender realmente o problema que afeta a comunidade que ele representa, que ele mora, né? Olha, a gente, como eu disse lá atrás, qualquer infraestrutura que é construída no litoral, sobretudo no litoral como o nosso, onde a gente tem muito transporte de areias, ou seja, muitas correntes na beira da praia, né? Uma parte do ano para o norte, uma parte do ano para o sul, qualquer intervenção gera um impacto positivo. No caso ali do Canto das Pedras, você tem o crescimento da praia, ou seja, então uma parte do litoral fica protegida porque o mar está recuando em relação à praia, mas você tem impactos negativos também. A gente tem indícios, através da sobreposição de imagens de satélite, sobretudo através da sobreposição de imagens de satélite e o acompanhamento do deslocamento do litoral ao longo do tempo, que houve uma aceleração do recuo, né, da costa, ou seja, da erosão, a partir de 2012. Ou seja, uma coisa é verdade também. Quando eu cheguei a Campos, em 2010, eu já conhecia esse litoral, mas quando eu cheguei em 2010 para assumir minha posição na UF, no mês seguinte, ou 2 meses depois, eu fui percorrer todo o litoral. Então, eu vim lá da Foz do Paraíba do Itabapoana e fui até Macaé, percorrendo cada trecho desse litoral que eu já fiz várias outras vezes. E no Açu, isso foi em 2010, já tinha indício de erosão. Então, a erosão não é uma coisa nova. E não é em nenhuma parte do litoral. Ou seja, a natureza do litoral é se movimentar. Em períodos de ondas mais fortes, a praia recua. Em períodos de verão, onde as ondas estão mais calmas, a praia avança. Isso acontece em todo o litoral. Então, já havia erosão, de fato, ali na área do Açu. No entanto, se a gente for olhar a linha do tempo e fazer um marco dela em 2012, a erosão tinha uma velocidade. E se a gente for fazer um marco a partir de 2012, né, considerando aí que a estrutura do Mole Sul, ali do Porto do Açu, foi finalizada, eu acho que em 2013, a gente vê que essa velocidade da erosão aumentou um pouco nessa área que vai mais ou menos ali da comunidade do Açu, onde tem a praça, até a Lagoa do Açu, e possivelmente mais ao sul ainda eu investiguei essa área onde não tem ninguém, né? Que aí já é uma unidade de conservação, o Parque Estadual da Lagoa do Açu. Então, tem indícios, Nogueira, de que sim, houve uma aceleração, tá? E, de novo, isso era de se esperar, essa informação já estava no estudo de impacto ambiental, já estava no relatório de impacto ambiental, tá? Que a gente até debateu isso quando o Jonathan esteve na UF, olha, já apontava como responsabilidade do Porto fazer o monitoramento. Então, eles têm um programa de monitoramento da linha de costa. Eu acho que eles têm dados muito relevantes sobre essa área. Eu não sei até onde exatamente vai esse monitoramento, tá? Mas ele não é feito só com imagens de satélite, ele é feito com levantamento de topografia na praia, e a gente não tem acesso, né? Esses são dados que são enviados diretamente para o órgão ambiental, que é o INEA. Então, então a gente tem indícios. Eu tive um estudante que já pesquisou isso, e tem uma estudante que está pesquisando isso hoje. Ela estudava isso, ela estudava na PUC-Rio, estudava isso, achou esses indícios. Quando soube que eu estava trabalhando aqui, ela veio para a UF fazer o mestrado comigo, ela mostra que há uma aceleração desse processo a partir de 2012. Isso é mais ou menos inegável, né? Então, de novo, quando a gente é especialista e a gente mexe com modelos e tal, a gente consegue identificar esses padrões de forma muito clara, tá? Assim, na minha visão, há indicativo de que são necessárias medidas corretivas para aquela área, e eu acho que não é, eu acho que na verdade, eu acho que assumir uma responsabilidade dessa e fazer algo pela comunidade local é um dever, assim, até ético, de quem se estabelece com muitos milhões e bilhões em movimentação financeira numa área, entende? Então, assim, eu nem acho que é uma recuperação da Praia do Açu, como o Jonathan colocou inicialmente, eu nem acho que é, digamos,
nada faraônico, né? Dá para resolver com soluções inteligentes, com soluções baseadas na natureza, dá para resolver isso de forma verde, digamos assim, ou seja, de uma forma em que você traga segurança à comunidade, contribua para o meio ambiente, atue como mudanças na linha de mudanças climáticas. Existem vários fundos até que podem compor uma solução conjugada nisso. Então, eu acho que o quão mais ficar brigando na justiça, mais você deixa a comunidade fragilizada, né? E algo que, no fundo, é inevitável. Assim, existe uma influência direta, né? Quando a gente vai estabelecer uma grande obra, existe o que a gente chama de estudo de impacto ambiental. Todo mundo sabe disso. E esses estudos de impacto ambientais, eles têm que definir uma área de influência direta e uma área de influência indireta. Na área de influência direta é onde a sua intervenção vai causar impactos diretamente, né? E a comunidade ali na Barra do Açu, ela está dentro dessa área de influência direta do porto. Então, assim, eu não tenho nada especificamente contra ninguém ou contra empreendimento nenhum, mas eu entendo que quando a gente tem uma responsabilidade, eu acho que a gente, de fato, precisa ser mais proativo do que ficar propriamente brigando na justiça, né? Então, assim, a gente tem indícios, quando, em 2014, o Ministério Público Federal me pediu um parecer, eu fiz um parecer e apontei uma hipótese que precisava ser investigada, mas falei, olha, eu não consigo investigar porque eu não tenho recursos para isso, como a Camila falou, a universidade tem expertise, mas, assim, eu preciso de recursos para testar as hipóteses. E a ideia central era a seguinte: as areias, elas se movimentam numa época do ano do norte para o sul, ou seja, digamos, de Atafona em direção ao Açu, e outra época do ano as areias se movimentam no sentido oposto, né, do sul em direção ao norte. Quando essas areias se movimentam do sul em direção ao norte, essas areias elas ficam retidas junto ao mole sul do Porto do Açu. E aí você teve essa praia, que hoje é chamada de Cantos das Pedras crescendo a taxas de até superiores a 8 metros por ano. Então é um crescimento bem considerável. No entanto, na hora que essas correntes se invertem, essas areias que deveriam voltar em direção à Barra do Açu, elas não voltam, porque elas estão retidas junto ao mole. Então, essa é uma hipótese que precisa ser investigada, porque isso é possivelmente a causa desse desequilíbrio no Açu. Ou seja, todas as praias elas perdem e ganham areias, mas uma intervenção faz com que uma das praias só perca areias, não consiga recebê-las de volta. Então, assim, para explicar de forma simples, né, eu acho que esse desequilíbrio é fruto da retenção dessas areias que estão crescendo junto ao mole e não estão retornando na temporada de verão para a Barra do Açu. Isso faz com que, ano após ano, a praia fique cada vez mais fragilizada. E nos eventos de maré, de tempestade mais forte, né, a gente tem aí a sobreposição das ondas junto à praia, e aí você tem os impactos ali na comunidade do Açu. É claro que também existem, tanto em Atafona como no Açu, existem, do ponto de vista da infraestrutura urbana, inconformidades, né, digamos assim. Não dá para construir casa em cima da praia, né? Então tem problemas também relacionados à estrutura urbana. Mas, de fato, algo precisa ser feito, porque a tendência agora é que a erosão ela avance para cima da comunidade que já está estabelecida dentro ali do zoneamento urbano da área. Então existem alguns, digamos, prejuízos futuros que já estão no horizonte da comunidade e alguma medida de proteção precisa ser feita. As pessoas falam muito em quebra-mar, eu não recomendo, né? Eu não recomendo nenhuma obra grandiosa para aquela área, porque você vai gerar novos impactos em áreas adjacentes. Mas alguma medida, de novo, soluções baseadas na natureza, soluções de recomposição do estoque sedimentar da praia, não são difíceis de fazer e são necessárias para a comunidade da Barra do Açu. E aí, enfim, eu estou sempre aberto aí para debater isso, seja junto ao Ministério Público, seja junto à comunidade local. E eu acho, para finalizar, Nogueira, aqui, de fato, o que funciona é quando a comunidade local se organiza e vai para cima.
e vai cobrar os seus direitos. Eu acho que esse é o caminho mesmo para solucionar. Olha o SOS Atafona aqui. Aliás, essa questão do Porto também de recorrer à justiça para apresentar uma contraprova daquilo que até a gente que é leigo consegue imaginar. Imagina quem já mora aí, quem é técnico como você, não é nada simpática a população. Aliás, a questão do Porto do Açu ali e a desapropriação, né, foi extremamente desgastante para aquela população, né? Foi muito ruim, muita gente sofre até hoje por conta daquela retroárea ali né, onde foi desapropriado. Camila, só para colocar você aqui nessa conversa também a questão do Porto, a questão do Açu, como é que essa Atafona acompanha também? Porque, assim, claro, é aquilo que você falou, Nogueira, não dá tempo para perder energia com coisa que não vai dar fruto. Uma coisa é a questão da verba que veio aí, ou vai vir para a prefeitura, da emenda do Gouveia. Outra é a gente correr atrás. Aqui em Campos teve um processo assim também. Aliás, a Rafaela sofreu muito com isso, que é a verba que o governo, que a Alerj mandou, na época que Siciliana era o presidente, 20 milhões para a UENF, pela UENF, para poder recuperar o arquivo público municipal. E o magnífico reitor, ex-reitor, parece que fez tipo Suledil, como tinha aqui a brincadeira que ele falava, sentou no cofre, em cima do cofre ali, e não liberava a verba de jeito nenhum. Talvez até mal orientado juridicamente, enfim, não sei. Mas, de qualquer forma, são águas passadas. Agora vamos para frente. Como que você consegue acompanhar e de que forma você pode dar... Porque, assim, é o que o Bulhões falou, comunidade indo para cima, a coisa vai acontecer. E aí, vocês de mãos dadas, vocês conseguem ser fortes, um para Atafona, outro para o Açu. Os dois juntos não seriam mais fortes? Então, inclusive nessa manifestação lá, que teve lá no Açu, eu fui, né, para poder prestigiar e entender também. E eu vou te falar, Cláudio, eu sou engenheira e eu trabalhei muito tempo ali no Porto, né? Mas assim, você é engenheira civil? Vai fazer 10 anos... Não, sou engenheira de produção. Boa. E vai fazer 10 anos ano que vem que eu casei, então esse ano tem 10 anos que eu não ia ao Açu. Olha só, é engraçado que eu vou muito ali em Mato Escuro, Sabonete, mas não entra ali para o Açu. E nesse dia eu fui no Açu e eu fiquei chocada de como o Açu está sendo engolido, né? Fiquei chocada também com o abandono. Eu achei assim, o Açu carente de políticas públicas. É meu sentimento, tá? Sabe, John, se eu estiver errado também, mas foi o que eu senti. Eu senti que de 10 anos atrás o Açu estava melhor do que hoje. Esse foi o meu sentimento. E eu estive nessa reunião, depois eu estive com o Jonathan e com a Analiel lá na UF junto ao professor, e eu me ofereci em nome do grupo, né, já tinha tido o aval da nossa, naquela semana, então eu era presidente interina, né, a Beth, ela já estava como presidente interina no lugar da Dona Sônia, que estava internada, e hoje ela já está como presidente do SOS, com a aval dela. Eu falei, Beth, eu vou lá prestar um apoio na reunião, lá no Sul, e depois eu falei, olha, eu vou, e ela não pode oferecer ajuda do SOS, e eu também, como Camila, já ofereci ao Jonathan também esse apoio. No que precisar de mim, eu estou aqui, estou disponível, entende? Só que, como a gente conversou lá na UF, precisa traçar qual vai ser o caminho, eu acho que definir a quem vai cobrar, eu acho que isso já está claro, né? O Jonathan deixou claro, o professor também, que deve ser cobrado ao Porto, e eu, como você, Cláudio, deixo aqui também, eu não sou contra o Porto e ao progresso, pelo contrário, eu acho, inclusive, que nós, são joanenses, escolhemos muito pouco desse progresso, sabe?
Eu acho que, às vezes, a demanda do Porto, ela fica muito ali, Porto-Campos, Porto-Campos, Campos-Porto. Eu acho que as adjacências do Porto, elas não recebem esse progresso na sua totalidade. Eu acho que a gente está muito aquém de Campos. E deve ser cobrado, porque o progresso ele é bom para todo mundo, mas ele tem que ser justo com o meio ambiente também. Eu não posso chegar na sua casa, entrar no seu terreno, ganhar dinheiro no seu terreno e não cuidar do entorno. Tá? Então, eu acho que, assim, tem que ir para cima, tem que cobrar e pode contar comigo e pode contar com o SOS quanto a isso. Perfeito. E aí aquela história, né? Antiga que a gente já conhece, a união faz a força e é preciso muita união nesse momento. Assim, tem essas coisas que a gente não consegue entender de progresso com destruição. Isso já aconteceu na Europa, lá na industrialização, e o mundo vê as consequências hoje, vê todo dia. Agora, né? O que acontece para isso? O que acontece para isso continuar? Olhando de fora, parece ser um problema tranquilo para eles resolverem, né? Porque, assim, a areia tem ali. Né? Nós temos lá, quando a gente vai ao porto, a gente vê aqueles morros de areia. E também, se for com areia dali de algum terreno ali do Açu, a areia está próxima. O professor já deixou isso claro. Maquinário, poxa, o Porto depende muito do maquinário. Eu acho que não é um problema tão dificultoso. Eu acho que, assim, está faltando o Porto estar um pouco mais aberto à discussão, ao entendimento, entende? Eu acho que é isso. Não, perfeito. Você colocou aí, perfeito. E eu vou chegar de novo no professor agora, para a gente falar sobre essa questão lá do Açu ainda. Tem uns comentários aqui no YouTube, que é do Diego PG. Diego diz aqui, ó, no licenciamento, o Porto apresentou estudos que indicavam um alto risco de erosão no Açu, mas depois apresentou um estudo do Rosman, acho que é isso, que os contrariava tudo, né? Falava tudo ao contrário. Talvez seja esse, o Jonathan, de 2 quilômetros que você falou. E aí ele deixa uma pergunta aqui, Bulhões, eu achei muito pertinente, e eu acho que é o tema. Bulhões, na sua opinião, deixa eu ver aqui, são várias perguntas, tem vários posts aqui, ó. Na sua opinião, os estudos, ou o estudo Rosman, apresentou uma amostragem da costa adequada e coerente em relação aos estudos iniciais? E ele diz aqui, ó, tem uma outra pergunta interessante aqui. Foi certo esse cálculo? Estava de fato certo, o professor Bulhões? Não sei se Bulhões está aí, o seu microfone. Seu microfone, Bulhões, por favor. Não sei se você teve acesso também a esse estudo. Tá. Desculpa pelo microfone. Muito boa a pergunta. Eu acho que a amostragem foi reduzida, né? Se foi esses 2 quilômetros, esse trecho menor foi reduzida. Eu acho que é necessário, a amostragem ela tem que ser na escala do problema. Então, se eu tenho um problema na comunidade do lado, eu tenho que investigar se a minha infraestrutura afetou diretamente o problema da comunidade do lado. Eu não posso chegar na metade do caminho e parar. Então, se o Porto que contrata um especialista para avaliar os impactos no litoral, então, há relatos de problemas de erosão aqui, então vamos analisar na escala do problema, né? Não pode arbitrariamente definir uma área. Existe a área de influência direta, que são 3,5 km para o sul e 3,5 km para o norte, né? Então, o diâmetro é de 7 km ao longo da costa, né? Só que são 3,5 para o sul e 3,5 para o norte, que já englobaria a área da Barra do Açu. Mas, quando você tem um problema localizado, você tem que tentar aproveitar e avaliar a sua participação na aceleração disso. Eu acho que o ponto aí é esse.
Não basta dizer que já tinha erosão antes, basta dizer que ou assumir ou negar que a minha infraestrutura, né, portuária, ela acelerou ou não o processo. Então eu acho que assim tem que ser direcionado para adressar o problema, né? Ninguém quer saber das áreas que cresceram, a gente quer saber das áreas que estão erodindo, se de fato ali existe alguma interferência ou não no porto mostrar isso. Quanto aos cálculos, eu não sei. O professor Rosman, uma pessoa super respeitada, ele foi meu professor, ele é professor na Federal do Rio de Janeiro, onde eu estudei, na área de engenharia oceânica, e ele apresentou esse parecer lá em 2014 ou 2015, que eu tive acesso à época. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que, na prática, modelagem é uma simplificação dos fenômenos que ocorrem na natureza. Eu trabalho com modelagem, o professor Rosman trabalha com modelagem, existem muitos especialistas que trabalham com modelagem. É claro que a gente pode calibrar para mostrar aquilo que a gente quer, ou seja, na prática, a modelagem ela é uma forma de você, digamos, entender o problema, mas existem muitas nuances que a gente pode não apresentar, que a gente pode errar. Os modelos eles não são perfeitos. Eu tenho um livro dos professores americanos que eu gosto muito, que mostra assim, olha, eles falam, o modelo ele pode ser adequado. Se eu mudo ali o ângulo de 5 graus para cá, você tem um resultado diferente. Então assim, o modelo ele não representa a realidade. Então, assim, quando vocês contratam um especialista, pode ser qualquer um, e ele vai usar um modelo para te responder uma pergunta, o modelo está sujeito a falhas, né? Nada é perfeito. Então, por isso que eu acho que, realmente, em vez de ficar brigando porque o modelo diz isso ou porque o modelo diz aquilo, tenta ser proativo e ajudar a comunidade a resolver a situação. O ponto é exatamente esse. Assim, não é sobre quanto tempo vou rolar isso na justiça. Assim, é sobre pessoas, enfim, é sobre mão de obra que amanhã ou depois está trabalhando com você, é sobre crianças que vão crescer, vão estudar e vão estar amanhã interagindo com, sabe? Então, eu acho que, de fato, apesar de não saber para onde isso vai, né, eu acho que, de fato, uma postura mais amigável, mais proativa poderia ser adotada, né? Então, especificamente sobre o modelo, não sei qual foi o cálculo feito, mas eu sei que os modelos são bons, mas limitados, e eles também nos servem para responder aquilo que a gente gostaria de responder, né? Os modelos servem para isso. Perfeito. Aqui, são 8 horas e 58 minutos, eu estou com a sensação que a gente vai começar o programa agora para poder falar dos problemas. Não sei vocês, que a gente fica assim, que é muito grande o problema, já causado pela natureza. Aí vem a interferência do homem, aí que a gente fica mais revoltado ainda, mas infelizmente a gente tem que acabar, tem que fechar. Mas eu quero fazer o seguinte, deixa eu trazer um parecer de cada um, para a gente saber, pelo menos um norte para quem está nos ouvindo agora, qual será o próximo passo de cada um aqui nessa bancada no que diz respeito a buscar solução, tentar encontrar um caminho mais curto ou pelo menos um caminho mais rápido do que a erosão, né, costeira. Eu começo com você, Jonathan. De que forma você pretende atuar, então, a partir de agora? Qual é o próximo passo? Vocês vão criar uma associação? Não tem necessidade? Como é que vai ser daqui para frente? O que vocês vão fazer? E para a gente, naturalmente, acompanhar esse processo também. Nogueira, de forma bem rápida aqui, já solicitei ao próprio Porto do Açu, né, na pessoa do Anderson, entrei em contato com ele pelo Zap, pediu o e-mail, né, institucional da empresa para que eles pudessem mandar de boa fé, né, todos os dados de monitoramento, né, desde o início, né, até os mais atuais. Não sei se você viu um vídeo aí, ele respondendo numa audiência pública recente que teve em Gruçaí. Ele falou que esses dados eles são públicos, mas
a gente não consegue, não são públicos, na verdade, né? E se eu tivesse lá, eu ia pedir, botar um computador próximo a ele assim, e falar, baixa aí para mim. Né? E aí eu solicitei, ele me respondeu, dizendo que ia ver internamente. Também estamos solicitando o INEA, também todos esses dados, para a gente, né, compartilhar com os especialistas e ver, né, realmente essa questão. A gente não tem entendimento disso, então a gente precisa recorrer. Os especialistas, a única coisa que a gente pede aos especialistas é que digam a verdade, só isso, né? E não seja parcial a lado nenhum, tá? Também a gente está aguardando como eu falei, uma reunião com o pessoal do Ministério Público, tanto estadual e federal, né, para estar conversando. A gente tá ali, hoje eu trabalho junto com a Analiel, e está tentando costurar uma audiência pública, tá? Trazer o POR, trazer os especialistas, a comunidade, né, as entidades, né, o INEA, o mais breve possível para estar conversando com a população. E assim, eu tenho até sonhado com esse dia, né, onde vai estar todo mundo cara a cara, um olhando dentro do olho de cada um, e ali, né, todas as marchas, quem tiver com máscara, não tiver, vai ter que ser exposto, e ali a gente tentar ter uma solução sobre esse problema. Então é isso que a gente está fazendo, junto com a equipe que eu tenho trabalhado, né, tanto no gabinete, né, do vereador Analiel, tanto também quanto a equipe aqui da população. São meninos que estão estudando muito, como o Bolhões falou, a gente tem estudado muito, coisas que a gente não entende. E vale lembrar, para eu encerrar aqui, que eu não sou contra o Porto do Açu, porque toda a minha vida eu trabalhei no Porto do Açu, graças a Deus eu me tornei engenheiro, né, com fruto do meu trabalho, mas pago de lá, eu fiz 4 pós-graduações, então assim, o Porto do Açu transformou a minha vida e a vida de muitos dos meus amigos, trouxe muito desenvolvimento para a nossa praia, ajudou bastante, tem várias coisas que o Porto do Açu fez aqui na nossa região, no nosso município, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Precisa resolver essa questão da erosão, está aí para todo mundo ver que houve algo quanto uma instabilidade, né, uma desorganização do sistema natural, né, do movimento de sedimento, e a gente está aí para estar conversando, aí a gente está tentando combinar aí uma audiência pública, e aí conversando também com os especialistas. Acho que a gente está ganhando um pouco mais de tempo para estar amadurecendo. Eu tenho conversado muito com o Bulhões, tem outros especialistas da UENF também, que a gente conversa e a gente procura saber deles se o nosso discurso está coerente, para a gente não estar falando besteira, e graças a Deus, acredito eu que nós estamos no caminho certo, a gente está dentro da verdade, sem falar, acho que besteira aonde a gente vai. E a gente, graças a Deus, está tendo um apoio da comunidade. Muita gente já estão dizendo que os preços das casas vão subir novamente, vão querer investir. Então, tenho orado muito a Deus que Deus coloque pessoas para que seja a porta, para que seja a ponte na nossa vida, para estar resolvendo esse problema, ajudando aí. Perfeito. Não, assim, essa questão de não acredito que você tenha lá. Você pode ter aqueles que ficaram, né, principalmente perderam as suas terras, teve gente que perdeu vida naquela desapropriação, mas contra o Porto, fora isso, não creio. O problema não é contra o Porto. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Ike, uma dessas visitas que a gente faz lá, e eu perguntava sobre calado, sobre a dimensão do porto e tal. Ele falava, não, aqui a gente vai ser o maior calado do Brasil, que é a profundidade ali naquela chamada ponte, né? Enfim, parece que Santos tinha 25 metros e o Açu ia ter 27 metros de profundidade, e isso já retirando a areia. Ele me mostrou um vídeo, né, dos equipamentos retirando a areia dali para poder dar essa determinada profundidade. Então, assim, eu acho que está muito fácil, né, para quem criou essa situação também tentar ajudar. Camila,
Quero fechar com você também, muito agradecido aqui pela sua presença, feliz por poder contar com você, mas qual é o próximo passo agora da SOS Atafona em relação a esse avanço do mar? Então, continuar, né, só reforçando mais uma vez para quem estiver escutando agora, começou agora, que nós não temos um EVTEA, tá? Existe uma proposta de estudo e é nisso que a gente está trabalhando, no recurso para a UF poder executar essa proposta e transformá-lo num EVTEA. E agora a gente continua nessa missão de completar os 1.800.000, tá? Que a gente ainda não tem o total. Essa semana nós estivemos em contato com o ministro de Infraestrutura, que mais uma vez reforçou que para o Ministério de Infraestrutura já qualquer outro passo precisa ter o EVTEA. No dia que ele tiver o EVTEA na mão, a gente consegue conversar sobre recurso, cronograma, sobre obra. Enquanto isso a gente não tiver isso, não tem como manter uma conversa. Então, a gente continua na nossa luta para poder completar esses 1.800.000. E é isso. E eu espero que final de 2026, né, professor, a gente já esteja com o EVTEA nas mãos e alçando novos voos. Mara, e a gente está aqui para tentar de alguma forma ajudar e acompanhar esse processo aí de perto. Só para deixar claro que mais cedo eu falei sobre a licitação da prefeitura, porque a gente entende que o poder público precisa de tempo, mas o poder público não entende que nós não temos tempo. A Atafona, ela não tem tempo, então a gente precisa traçar caminhos diferentes, soluções diferentes que sejam mais rápidas. Mesma coisa eu falo também para a prefeitura, pode se posicionar, o espaço aberto para eles, assim como para o Porto, quem foi citado aqui, não tem problema algum. E assim, aquilo que você falou, o tempo de quem mora, por exemplo, em Atafona e no Açu não é o mesmo tempo de quem mora em São João da Barra. Então é preciso a prefeitura ver isso, se o dinheiro já chegou, se a emenda já foi designada e todo o processo, o trâmite já foi feito, está aí o dinheiro, bora acelerar e dar, sobretudo, publicidade a isso, transparência, onde está, como é que pode ser feito, de que forma está sendo feito, enfim. Isso que é importante de todo porque se é 1.800.000 e já veio 1.800.000, então esse outro 1.800.000 que a associação está conseguindo, poderia ser designado já para obras ou para outra coisa, enfim. Professor Bulhões, também agradecer ao senhor, é bom poder muito contar com vocês aqui, a gente sempre, toda a história tem dois lados, no mínimo, tem história que tem outros lados, mas o nosso papel aqui é buscar a isenção através dos lados. Aqui no caso são 3 lados, o lado de Atafona, o lado do Açu e o lado técnico, né? Como a gente está contando com a presença do senhor aqui, muito bom. Agora, para fechar, a última pergunta, já que os dois, né, tentaram projetar o que vão fazer agora para diante, o que o senhor, como especialista, aconselharia os dois a fazer para encurtar esse tempo de resolutividade aí desse problema? Essa pergunta é um pouco difícil de responder. Quero agradecer aí o espaço, Nogueira. Quero dizer também que aí falando em nome da Universidade Federal Fluminense, a UF está estabelecida na cidade de Campos, portanto, no norte fluminense, desde a década de 60, né? Escola de Serviço Social, e a partir de 2009, com os outros cursos, né, fruto da expansão, do programa de expansão do governo federal pelas universidades. E a UF está aí para contribuir. Não faz sentido a gente ter expertise, ter tantos doutores, especialistas, técnicos dentro da universidade, se eles não puderem ser aproveitados pela comunidade. O trabalho que eu tenho feito aí junto à SOS Atafona, recebendo eventualmente representantes de prefeituras e tal, é o papel da universidade, que é contribuir para o desenvolvimento, né, e para a resolução das questões que afligem os territórios aí no entorno, né? Então, eu tenho atuado junto com a UF,
como especialista nessa área. Só esse ano já tive falando e ajudando a resolver questões em Santa Catarina, em Pernambuco, na Bahia, mas o território de ação direta é aqui, né? A gente vai, a partir já do ano que vem, começar a atuar nesse EVTEA, né? A gente já até me comprometi, falei assim, não, vamos começar até antes do recurso bater, a gente começa a fazer as etapas preliminares e vamos avançar nesse ano nisso. E assim, o exemplo que eu posso dar, o pessoal fala muito de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A Camila esteve lá uma vez e me falou, eu acho que quando ela esteve lá chamou muita atenção dela. E assim, para quem não sabe, a luta deles lá para conseguir uma obra de engordamento de praia foi de 30 anos. Eles começaram a se articular no início da década de 80 e demoraram quase 30 anos, ou mais de 30 anos, para conseguir fazer uma obra. Então, assim, é não desistir da luta, né, e buscar o apoio aí. Hoje, no Brasil, para as questões litorâneas, para as questões de erosão, o Ministério Público Federal tem sido um parceiro excelente. Eles têm um grupo agora só de gerenciamento costeiro, então eles têm atuação no Brasil inteiro. Eu acho que é um parceiro fundamental, porque ele defende esses interesses difusos, né, que é o interesse da sociedade como um todo, mais especificamente sobre a orla. E para finalizar, Nogueira, quero dar um recado aí para o professor Almir. Campos também tem um problema de erosão, tem 7 quilômetros lá de faixa em erosão. A Defesa Civil tomou ciência desse problema, chegou junto da universidade aí. Quero mandar um abraço para o Coronel Pascouto. A gente fez uma caracterização do problema erosivo lá. Eles já têm ciência do que acontece, eles já conseguiram tomar algumas medidas junto à população de isenção de IPTU para as áreas de risco, etc. Então, assim, cada município vai caminhar e enfrentar os seus problemas de forma particular, né? Mas uma coisa que eu vejo em comum a todos eles, né, também em Macaé, já participei aqui do estudo na Praia da Fronteira, é que a comunidade precisa se envolver, porque os problemas não vão se resolver sem os principais interessados estarem unidos e pressionando. Então, a participação social me dá muito ânimo, porque eu sei que é por aí que a luta tem que caminhar, né? Então, deixo aí o meu apoio sempre dentro das nossas possibilidades e vamos juntos aí. Perfeito. Não, só já está aqui com a gente hoje, já é uma forma de movimentar essa comunidade aí. Ô Jonathan, só para encerrar com você, forte abraço, prazer te conhecer e até breve também, se Deus quiser. Aliás, desculpa, perdão de te interromper, desculpa. A próxima reunião eu só aceito se for lá no restaurante do Ricardinho. Aqui na rádio, não. Obrigado, amigo. Estão todos convidados. Viu? Já estamos convidados. Nogueira, obrigado aí pelo espaço que você tem dado aí para esse assunto, né? Também obrigado aí ao professor Bulhões por toda a ajuda, a cooperação que você tem dado aí a essa causa, né? A Camila também, sempre, desde o dia que eu conheci ela nessa luta, é uma menina de luta mesmo, e eu acho que as coisas estão nas mãos das pessoas certas, né? Também agradecer também ao vereador Analiel, que a gente trabalha junto, que a gente sofre junto, a gente conversa muito junto, e a gente anda por aí correndo atrás junto em relação a essa situação, né? Eu falo daquilo que eu vejo, tá? Também agradecer à comunidade em peso que tem depositado uma confiança na minha pessoa. Também não poderia deixar de dizer novamente aqui ao Diego, ao Denis, que são rapazes fantásticos. Bulhões falou de mim, eu sou o menor de todos. Eu fico constrangido, porque os meninos nas pesquisas, e são coisas, às vezes, nomenclaturas aí que os ambientalistas usam, que a gente precisa entender, e é muito dicionário, é Google, e assim, são pessoas que têm filtrado, têm, né, trago bastante resultado. Também a Rafaela, uma amiga aí, graças a Deus está aí junto com a gente, né? A Mariana,
que o professor Bulhões falou, que ela é brilhante nos artigos que ela fala sobre a erosão. Sou super fã dela, né? Minha família, e a Deus toda a honra e toda a glória também. Muito obrigado por esse espaço aí que você tem dado aí pra gente aí. Obrigado. Obrigação mínima nossa, pode contar sempre com a gente. Gente, obrigado mais uma vez. Camila Pereira Issa, empresária e diretora de assuntos institucionais da SOS Atafona. Eduardo Bulhões, geógrafo marinho e chefe da unidade de estudos costeiros da UF. E Jonathan Ribeiro, engenheiro mecânico morador do Açu, representante lá daquela comunidade, daquela população. Fechamos aqui a edição de hoje do Folha no Ar. Agora, amanhã, de volta às 7 horas da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem.